Um leão fez uma pergunta a Deus que mudou tudo o que eu pensava sobre propósito e destino. A resposta que ele recebeu é tão profunda que vai transformar completamente o seu olhar sobre a vida. Mas antes de eu contar essa história incrível, eu quero saber: de que cidade você está me assistindo? Comenta aí embaixo. E se essa mensagem já tocou o seu coração, se inscreve no canal agora mesmo para receber mais histórias que vão transformar a sua perspectiva de vida. Na vastidão dourada da savana africana, onde o sol nasce pintando o horizonte com tons de fogo e esperança, vivia Aslan, um leão majestoso cuja juba ondulava como chamas douradas ao vento. Por anos, ele havia sido o rei indiscutível daquelas terras, respeitado por todos os animais, temido pelos predadores e admirado por sua sabedoria e força incomparáveis. Mas algo havia mudado. Uma seca prolongada assolava a região há meses, transformando os rios em leitos secos e rachados, as árvores em esqueletos sem vida e a abundante vegetação em pó que dançava melancolicamente com o vento. Os animais de seu reino começaram a partir em busca de terras mais prósperas, e aqueles que permaneciam olhavam para Aslan com uma mistura de desespero e questionamento silencioso. O grande felino, que sempre soube liderar com confiança inabalável, pela primeira vez em sua vida sentia o peso esmagador da dúvida. Suas patas, que antes caminhavam com autoridade absoluta pelas trilhas da savana, agora hesitavam. Seus rugidos, que outrora ecoavam por quilômetros carregando poder e determinação, agora saíam fracos e incertos de sua garganta ressecada. Numa manhã particularmente árida, quando o sol parecia queimar ainda mais intensamente que nos dias anteriores, Aslan subiu ao topo da Rocha do Orgulho, o ponto mais alto de seu território. Dali, contemplou sua terra devastada, viu os poucos animais que restavam lutando por cada gota d'água, por cada folha verde que teimava em resistir. O cenário quebrou algo profundo dentro dele. Era ali, naquele momento de vulnerabilidade absoluta, que uma pergunta começou a se formar em sua mente. Uma pergunta que mudaria não apenas sua perspectiva, mas toda sua existência. Uma pergunta que o levaria a uma jornada interior mais desafiadora que qualquer batalha que já havia enfrentado na selva. Por que ele, que sempre havia sido forte, agora se sentia tão perdido? Por que suas soluções, que sempre funcionaram no passado, agora pareciam inadequadas? E principalmente, se ele havia sido escolhido para liderar, por que estava sendo testado de forma tão implacável? Estas questões martelavam em sua mente como tambores de guerra, exigindo respostas que ele não sabia se conseguiria encontrar. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam como diamantes espalhados no tércio pelo negro do céu, Aslan tomou uma decisão que mudaria o curso de sua história para sempre. Com a determinação que ainda pulsava em seu coração de rei, mesmo diante da adversidade, Aslan decidiu empreender algo que nunca havia feito antes: buscar respostas além do mundo físico que conhecia. Ele havia ouvido sussurros ao vento, lendas passadas de geração em geração entre os mais velhos da savana, sobre a possibilidade de comunicação direta com o Criador de todas as coisas. Alguns chamavam essa força suprema de diferentes nomes, mas todos reconheciam sua existência como a fonte de toda a vida, toda a sabedoria, todo o propósito. Era uma jornada espiritual que poucos ousavam fazer, pois exigia não apenas coragem física, mas principalmente a coragem de enfrentar suas próprias limitações, medos e imperfeições. Aslan sabia que essa busca não seria uma caminhada comum pela savana. Não se tratava de percorrer distâncias geográficas, mas sim de mergulhar nas profundezas de sua própria alma, confrontar suas sombras mais escuras e questionar verdades que sempre considerou absolutas. Era preciso deixar de lado temporariamente sua identidade de rei para se tornar simplesmente um ser em busca de compreensão. Durante dias, ele se isolou em uma caverna sagrada no coração de uma montanha distante, um local que os antigos consideravam um portal entre o mundo terreno e o espiritual. Ali, jejuando e meditando, Aslan começou a descascar camadas e camadas de condicionamentos, expectativas e crenças que havia acumulado ao longo de sua existência. O processo foi doloroso. Como um diamante sendo lapidado, cada reflexão era como um golpe preciso que removia imperfeições, mas que também causavam o sofrimento necessário. Ele reviveu momentos de sua juventude quando era apenas um filhote inseguro, lembrou-se de suas primeiras derrotas, de suas vitórias vazias, de decisões que tomou por orgulho e não por sabedoria. Gradualmente, Aslan começou a perceber que sua força exterior havia, de alguma forma, mascarado uma fragilidade interior que ele nunca havia reconhecido. Sua liderança, embora efetiva,
havia sido construída mais sobre instinto e força bruta do que sobre verdadeira compreensão do propósito maior de sua existência. Foi nesse estado de vulnerabilidade total, despido de suas máscaras e pretensões, que Aslan finalmente sentiu estar pronto para fazer a pergunta que queimava em seu coração como um fogo sagrado. Na profundidade silenciosa da caverna, quando a linha entre o sono e a vigília se tornava tênue, quando o tempo parecia suspenso como partículas de poeira dourada no ar, algo extraordinário aconteceu. Uma presença inexprimível começou a se manifestar ao redor de Aslan, não como uma aparição física, mas como uma consciência infinita que permeava cada átomo do espaço. Era como se o próprio universo tivesse tomado consciência e decidido conversar com ele. Não havia vozes audíveis, não havia figuras visíveis, mas uma comunicação mais profunda que qualquer linguagem jamais inventada se estabeleceu entre o leão e o divino. Era uma conversa de alma para alma, de essência para essência, onde pensamentos e sentimentos fluíam como rios de luz pura. Aslan sentiu-se simultaneamente diminuto como um grão de areia no deserto e, paradoxalmente, parte integral de algo grandioso e eterno. Sua percepção expandiu-se além dos limites de seu corpo físico, além das fronteiras de sua savana, além das dimensões de tempo e espaço que conhecia. Por um momento atemporal, ele experimentou a unidade com tudo que existe. Nesse estado de comunhão sagrada, o leão finalmente encontrou coragem para verbalizar a pergunta que havia carregado como um peso em seu coração. Com uma humildade que nunca havia experimentado antes, com uma vulnerabilidade que contrastava com sua natureza de predador, Aslan fez a pergunta que mudaria tudo. Senhor de toda a criação, eu sempre acreditei ser forte, sempre pensei ter as respostas, sempre me vi como um líder capaz. Mas agora, diante desta crise que assola minha terra e meu povo, sinto-me perdido e impotente. Por que, se fui criado para liderar, me encontro tão frágil? Por que, se tenho a força de um rei, me sinto como um filhote assustado? E principalmente, se existe um propósito maior para minha existência, por que ele parece tão obscuro agora? O silêncio que se seguiu não era vazio, mas carregado de uma expectativa sagrada, como se o próprio cosmos estivesse se preparando para revelar verdades fundamentais sobre a natureza da existência, do propósito e da verdadeira força que move o universo. A pergunta havia sido feita. Agora, Aslan aguardava, com o coração aberto e a mente receptiva, pela resposta que mudaria para sempre sua compreensão sobre si mesmo e sobre a vida. A resposta não veio como Aslan esperava. Não houve trovões majestosos nem revelações dramáticas. Em vez disso, a sabedoria divina se manifestou como uma suave brisa que tocou sua alma, carregando consigo insights que se desdobravam como flores desabrochando em sua consciência. Meu filho leão, veio a comunicação celestial, permeada de um amor incondicional que Aslan nunca havia experimentado. Sua pergunta revela não fraqueza, mas o início da verdadeira sabedoria. Você acredita que foi criado para liderar, e está correto. Mas você confundiu liderança com controle, força com dominação, e propósito com resultado. As palavras penetraram profundamente no ser de Aslan, como chuva em terra ressecada, nutrindo partes de sua alma que há muito permaneciam áridas. Ele começou a compreender que sua percepção sobre liderança havia sido limitada, baseada apenas no que podia ver e controlar. A verdadeira força, continuou a voz divina, não está em nunca cair, mas em como você se levanta após cada queda. Não está em ter todas as respostas, mas em ter a humildade de fazer as perguntas certas. A liderança autêntica não vem da capacidade de dominar outros, mas da coragem de se conhecer profundamente e servir com amor. Aslan sentiu como se uma venda espessa estivesse sendo removida de seus olhos espirituais. Toda sua vida, ele havia medido sua força pela ausência de vulnerabilidade, pela capacidade de resolver problemas sozinho, pela imagem de invencibilidade que projetava. Mas agora compreendia que essa abordagem havia criado um isolamento que o impedia de acessar recursos muito maiores. A crise em sua terra revelou a sabedoria celestial, não é um castigo, mas um convite. Um convite para que você descubra que existem formas de liderança que transcendem força bruta e controle individual. É um chamado para que você aprenda a liderar através da vulnerabilidade, da conexão genuína com aqueles que serve, e da confiança em algo maior que você mesmo. O leão começou a perceber que sua sensação de fraqueza não era um defeito a ser superado, mas uma porta para acessar uma forma mais elevada de poder, o poder que vem da união, da colaboração, da fé e do amor incondicional. Sua vulnerabilidade, longe de ser sua ruína,
poderia se tornar sua maior força. A transformação havia começado. Aslan não era mais o mesmo leão que havia entrado na caverna. Com sua perspectiva completamente transformada, Aslan começou a ver sua situação atual sob uma luz totalmente diferente. A seca que havia interpretado como uma maldição agora se revelava como uma oportunidade disfarçada, um catalisador para a evolução que ele nunca teria experimentado em tempos de abundância e facilidade. Compreende agora, meu filho, continuou a presença divina, que os desafios mais difíceis são frequentemente os presentes mais preciosos. É na escassez que descobrimos recursos internos que desconhecíamos. É na aparente derrota que encontramos formas inéditas de vitória. É quando nos sentimos mais fracos que somos forçados a descobrir uma força que não vem de nós mesmos, mas através de nós. Aslan absorveu essas palavras como uma esponja absorve água após um longo período de seca. Ele compreendeu que havia estado operando a partir de um paradigma limitado, onde sucesso significava ausência de problemas, e liderança significava ter controle total sobre os resultados. A nova compreensão revelou que verdadeiro sucesso reside na capacidade de crescer através das adversidades, de encontrar significado no sofrimento, e de transformar desafios em oportunidades de evolução. A liderança autêntica não se tratava de eliminar problemas para seus seguidores, mas de caminhar junto com eles através das dificuldades, oferecendo não soluções fáceis, mas presença corajosa e esperança inabalável. Seu papel, esclareceu a voz celestial, nunca foi ser perfeito ou invulnerável. Seu papel é ser real, autêntico, e estar disposto a crescer continuamente. Os animais de seu reino não precisam de um líder que nunca erra, mas de um líder que tem coragem de admitir seus erros, aprender com eles, e se tornar melhor a cada dia. Esta revelação foi como um raio de luz atravessando a escuridão que havia envolvido o coração de Aslan. Ele percebeu que havia criado uma pressão desnecessária sobre si mesmo, tentando ser algo que nenhum ser vivo poderia ser, perfeito e onisciente. A verdadeira sabedoria estava em reconhecer suas limitações humanas, ou felinas, no caso, buscar ajuda quando necessário, e principalmente, confiar que existe uma inteligência superior orquestrando eventos de uma forma que sua mente individual não consegue compreender completamente. Aslan sentiu uma leveza que não experimentava há meses. A carga pesada da responsabilidade total havia sido substituída pela alegria da participação consciente em algo muito maior que ele mesmo. Quando Aslan finalmente emergiu da caverna sagrada, após dias de transformação interior, ele era fisicamente o mesmo leão, mas espiritualmente renascido. Sua juba dourada brilhava com uma nova luminosidade, não porque havia mudado de cor, mas porque agora refletia uma luz interior que havia sido acesa pela compreensão profunda de seu verdadeiro propósito. O caminho de volta à sua savana foi uma jornada de integração. A cada passo, Aslan praticava suas novas compreensões, vendo a paisagem árida não mais com desespero, mas com olhos de possibilidade. Onde antes via apenas destruição e escassez, agora observava oportunidades de renovação e crescimento. Ele notou pequenos brotos verdes teimando em nascer entre as rachaduras da terra seca, pássaros que adaptaram seus ninhos às novas condições, e pequenos animais que haviam desenvolvido formas criativas de encontrar água onde antes não procuravam. A vida, percebeu ele, era mais resiliente e adaptável do que havia imaginado. Quando avistou o primeiro grupo de animais de seu antigo reino, Aslan sentiu uma diferença fundamental em sua abordagem. Em vez de se aproximar com a autoridade impositiva de antes, ele se aproximou com uma presença que combinava força com humildade, confiança com receptividade. Os animais imediatamente notaram a mudança. Havia algo diferente em seus olhos, uma profundidade que não estava lá antes, uma serenidade que contrastava com a tensão que ele carregava quando havia partido. Seu porte continuava majestoso, mas agora estava temperado com uma acessibilidade que os fazia se sentir mais próximos dele, não mais distantes. Meus amigos, disse Aslan, e pela primeira vez usou a palavra amigos em vez de súditos, voltei com uma nova compreensão sobre nossa situação. A crise que enfrentamos não é o fim de nossa história, mas o início de um novo capítulo. Não voltei com uma solução mágica para nossos desafios, mas com uma perspectiva que pode transformar como enfrentamos esses desafios juntos. Os animais se reuniram ao seu redor, intrigados. Havia uma energia diferente emanando de seu líder, uma energia que despertava esperança não porque prometia facilidades, mas porque irradiava uma fé inabalável de que juntos eles poderiam superar qualquer adversidade. Aslan havia voltado, mas ele não era mais o mesmo.
E essa diferença estava prestes a transformar não apenas sua própria vida, mas a vida de todos ao seu redor. A nova forma de liderar de Aslan se manifestou imediatamente nas mudanças práticas que ele implementou em seu reino. Em vez de tomar decisões unilaterais como fazia antes, ele estabeleceu conselhos colaborativos onde diferentes espécies contribuíam com suas perspectivas únicas e habilidades especializadas. Os elefantes, com sua memória ancestral, compartilharam conhecimentos sobre fontes de água subterrâneas que haviam sido esquecidas. Os pássaros migratórios ofereceram informações sobre padrões climáticos de outras regiões. Os pequenos roedores, que Aslan antes considerava insignificantes, revelaram ter desenvolvido técnicas engenhosas de conservação de alimentos que poderiam beneficiar toda a comunidade. Mais importante que essas soluções práticas, no entanto, foi a transformação no espírito da comunidade. Aslan descobriu que quando reconheceu suas próprias limitações e pediu ajuda, ele não perdeu a autoridade, ele ganhou algo muito mais valioso: a lealdade genuína e o comprometimento voluntário de seus seguidores. Eu costumava acreditar que liderar significava ter todas as respostas, confessou Aslan durante uma das reuniões comunitárias. Mas aprendi que verdadeira liderança está em fazer as perguntas certas e criar espaço para que todos contribuam com suas respostas únicas. Cada um de vocês carrega uma peça do quebra-cabeça que é nossa sobrevivência e prosperidade coletiva. Esta abordagem criou um fenômeno fascinante. Quanto mais Aslan admitia não saber tudo, mais os outros animais se sentiam inspirados a oferecer suas próprias sabedorias. Quanto mais ele se mostrava vulnerável e humano, mais eles se sentiam seguros para serem autênticos também. A energia da savana começou a mudar. Em vez do desespero silencioso que havia permeado a região durante a crise, agora havia uma efervescência de colaboração criativa. Animais que antes competiam entre si passaram a trabalhar juntos, descobrindo que a união multiplicava os recursos disponíveis para todos. As soluções que emergiram dessa colaboração eram mais elegantes e sustentáveis do que qualquer coisa que Aslan poderia ter concebido sozinho. Sistemas de irrigação comunitária, hortas de plantas resistentes à seca, estratégias rotativas de pastoreio que permitiam a regeneração da vegetação, tudo isso surgiu da inteligência coletiva liberada pela nova forma de liderança. Aslan percebeu que sua pergunta a Deus havia sido respondida não apenas com palavras, mas com uma transformação completa de paradigma que se manifestava em resultados práticos e tangíveis. Meses se passaram desde o retorno de Aslan da caverna sagrada, e a transformação em seu reino era nada menos que milagrosa. As chuvas haviam retornado, não por intervenção divina direta, mas porque as práticas sustentáveis implementadas pela comunidade haviam criado condições que atraíram naturalmente a precipitação. A vegetação renascia vigorosamente, os rios corriam novamente, e animais de outras regiões começaram a retornar, atraídos pela energia renovada do lugar. Mas a verdadeira transformação não estava na paisagem física, estava na consciência coletiva da comunidade. Os animais não apenas haviam sobrevivido à crise, eles haviam evoluído através dela, descobrindo capacidades que nunca souberam possuir e criando um modelo de convivência que serviria de exemplo para futuras gerações. Aslan, agora reconhecido não apenas como rei, mas como sábio e facilitador, frequentemente refletia sobre a pergunta que havia feito na caverna e sobre como sua resposta havia redefinido completamente sua existência. Ele compreendeu que a pergunta em si havia sido mais importante que qualquer resposta específica, porque ela havia iniciado um processo de questionamento e crescimento que nunca mais cessaria. A maior lição ele compartilhava com os jovens leões que vinham buscar sua orientação, não está em nunca ter dúvidas, mas em ter coragem de questionar, de buscar, de crescer. Nossas perguntas mais profundas são convites para transformações que nem podemos imaginar. Nossas crises aparentes são frequentemente nossos maiores presentes disfarçados. A história de Aslan se espalhou muito além das fronteiras de sua savana. Outros líderes, de outras espécies, em outras regiões, vinham buscar compreender o segredo de sua transformação. E ele sempre compartilhava generosamente. Não existe segredo além da coragem de ser vulnerável, de admitir que não sabemos tudo, e de confiar que existe uma sabedoria maior operando através de nós quando abrimos nossos corações para ela. A pergunta do leão a Deus havia se tornado uma lenda, mas mais que uma história, havia se tornado um convite. Um convite para que cada ser que a ouvisse tivesse coragem de fazer suas próprias perguntas profundas, de buscar suas próprias transformações, e de descobrir que, frequentemente, nossa maior força emerge não apesar de nossa vulnerabilidade, mas através dela. E assim, na vastidão dourada da savana,
Onde o sol continua a nascer pintando o horizonte com tons de fogo e esperança, a lição eterna permanece. Que nossas perguntas mais corajosas são as chaves que abrem as portas para versões mais elevadas de nós mesmos, e que a verdadeira liderança começa sempre com a humildade de reconhecer que ainda temos muito a aprender. A jornada de transformação nunca termina, ela apenas se aprofunda, se expande, e se torna cada vez mais bela.